capítulo 2. Vamos dar continuidade. E hoje nós estaremos falando especificamente sobre uma igreja muito especial. A ideia é que a gente passe algumas quartas-feiras estudando igrejas por igrejas. A gente não vai sair, não vamos estudar 2, 3 igrejas no mesmo dia. A gente vai passar um tempo aí, dedicar algum tempo nas igrejas, para que a gente entenda o que o Senhor quis falar para aquela igreja especial. E como nós vimos da primeira vez, nós acreditamos que Cristo, através de João, quando escreveu essa carta, quando escreveu esse livro, queria falar especificamente para aquele povo, mas também nós que estamos aqui somos contemplados por essa palavra. Então, a palavra de Deus, na sua totalidade, ela tem um contexto histórico, um contexto que era para aquele povo, para aquele momento, mas também nós cremos que esta palavra, ela é viva. E se ela é viva, ela fala também conosco. Amém? Então, nós vamos hoje estudar sobre a carta à igreja de Éfeso. Capítulo 2, a partir do verso 1 ao verso 7. Diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, teu trabalho, tua perseverança, sei que não suportas os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriste que eles são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não desanimaste. Contra ti, porém, tem um fato, é que deixastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tem a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra neste momento. Te pedimos que o Senhor traga esclarecimento, que o Senhor traga revelação da tua palavra, para que possamos entender, compreender, colocar no nosso coração, guardar, mas também praticar, para que teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, como os irmãos sabem, João, ele escreveu, está com um eco, não está? Parecendo que... Well. Um eco aí, diminui aí, Luiz, por favor. Os irmãos vão lembrar que... Está melhorando. Amém. Aí, agora. Oh, voltou. Oi, ok. Está parecendo que eu estou dentro de um aquário. Voz como de águas, né? Amém. Melhorou, agora melhorou. E aí, os irmãos vão lembrar que nós estudamos que João estava ali preso na ilha chamada o quê? Patmos, né? Estava preso. E aí ele, cerca de 90 depois de Cristo, escreveu, teve uma visão, né? Viu o Senhor Jesus. Logo no capítulo 1, ele vai escrever esse encontro que ele teve com o Senhor Jesus, onde ele caiu como se estivesse morto, ele dizendo que tinha desmaiado, né? Ali se jogou, e Jesus coloca a mão sobre ele e diz, não temas, sou eu, Jesus, né? E aí Jesus vai dizer, o que você vê
escreva num livro e envie para as igrejas que estão na Ásia. E aí, a primeira carta que João escreve, a primeira carta direcionada é a carta de Éfeso, a igreja de Éfeso, né? E aí, nós temos que aprender que sempre quando Jesus ele vai falar com as suas igrejas, ele faz algumas considerações. Primeiro, ele diz os pontos fortes, vamos dizer assim. Ele diz as coisas boas que aquela igreja está fazendo, primeiro. Segundo, ele faz uma repreensão de algo errado que aquela igreja faz. Terceiro, ele dá uma advertência. Olha, se você não mudar, vai acontecer isso. E quarto, se a pessoa mudar, você terá benefícios, você será recompensado. Então, ele dá, primeiro ponto, à sua igreja, uma palavra de louvor, né, pelo que aquela igreja faz, pratica. Segundo, ele dá uma repreensão de algo errado que aquela igreja porventura faz. Terceiro, ele dá uma advertência, e quando essa advertência é a consequência daquela igreja permanecer no pecado. Se aquela igreja que Jesus mostra onde ela está errando, se ela permanecer no pecado, algo vai acontecer, que é a consequência. E por último, ele dá a recompensa. Se aquela igreja ouvir, né, quando ele diz o quê? Se todo aquele que tem ouvido, ouça. Então, se aquela igreja, se aquele povo ouvir a voz e se converter ou deixar aquelas práticas, ela terá uma recompensa. E aí é dentro desta ótica que nós vamos aprender a partir de hoje o que Cristo queria falar com a igreja de Éfeso. E aí depois com a igreja de Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Sardes e por aí vai. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa é entender qual era o contexto histórico da igreja de Éfeso, certo? Primeira coisa é entender, para a gente fazer uma boa hermenêutica, uma boa exegese, é entender o contexto histórico. Os irmãos que estavam aqui no curso de pregação, né, vão lembrar disso. A gente precisa conhecer o contexto histórico. E qual é o contexto histórico da igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso, ela foi constituída, ela foi plantada pelo apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária. Se você quiser ver isso, está lá em Atos capítulo 18, a partir do capítulo 18, capítulo 19. Então, na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo vai até Éfeso, não é? Leva com ele Priscila e Áquila, não é? Mas ele tinha uma missão, ele queria ir em Jerusalém, e aí ele passa pouco tempo ali na igreja, não era igreja ainda, né? Mas na cidade de Éfeso, ele prega, vai para Jerusalém, e Priscila e Áquila continuam lá em Éfeso. E eles iniciam ali um trabalho de evangelização, a ponto de evangelizar Apolo. Então Apolo foi alcançado ali naquele trabalho, e na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele volta para Éfeso, e passa ali cerca de 3 anos. 3 anos ali trabalhando, plantando aquela igreja, né, constituindo o evangelho de Cristo naquela igreja. E se você for ver em Atos capítulo 19, você vai ver que Lucas vai dizer, Deus, Cristo fazia coisas extraordinárias por intermédio de Paulo, né? Lá a partir do verso 23 ou 24, Lucas, né, quando escreveu o livro de Atos, vai dizer que Paulo estava fazendo coisas extraordinárias. As pessoas estavam se convertendo, né? As pessoas, inclusive, a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, era uma cidade extremamente mística, era uma cidade extremamente supersticiosa. Sabe aquelas superstições que muitos de nós temos, que não era para ter, mas alguns têm? Muitas delas vêm ainda de um contexto da igreja de Éfeso. Por exemplo, eu não sei se os irmãos têm esse hábito, mas tem gente que não pode ver sandália emborcada, né? Vê a sandália emborcada, menino, desemborca a sandália, está angorando a tua mãe.
tua mãe vai morrer, né? Superstição. Menino, não dorme de papo para cima, que isso aí chama morte para casa, né? E normalmente chama morte para a mãe. Sempre é para a mãe. Menino, não bota a mão aqui, né? Não sei se você tem, né? Não bota a mão assim que você está agorando, vai matar a tua mãe. Tudo mata pobre da mãe, né? Tem gente que tem superstição de não passar por debaixo de escada. E se tiver passando um gato preto na hora, aí é que ele se benze 3 vezes, chega em casa e toma banho de sal grosso, né? Tem crente que faz isso, viu? Não duvido, não. Eu conheço uma irmã, não é daqui, mas que se você chegar com ela, se ela vê uma escada ou se ela vê rachadura, né, no caminho, ela não cruza a rachadura, ela vai e ela corta o caminho, né? Ela diz que está... ela é tão supersticiosa, essa irmã, que se você pegar a bolsa dela, a mulher não anda de bolsa, e se botar no chão, tire minha bolsa do chão, pelo amor de Deus, que isso manda dinheiro embora. Eu digo, onde é que você botar a bolsa no chão vai mandar dinheiro embora, né? Tem gente que não varre a casa, né? É sempre de dentro para fora, não varre de fora para dentro. Tem gente que é assim, né? Que diz que varrer de fora para dentro está trazendo mau agouro, está trazendo morte aí, né? Enfim, então veja que são superstições que muitos de nós temos, que não era para ter, mas tem. E a igreja de Éfeso tinha muito disso, né? Superstição, né? Questão de misticismo, faziam rituais. Além disso, se você ler, é interessante, eu aconselho você ler os capítulos 18, 19 e 20 de Atos. Capítulo 19 vai dizer que quando Paulo estava ali pregando, os próprios místicos, aquelas pessoas que praticavam, jogaram seus livros de feitiçaria, né? Jogaram ali em praça pública para serem queimados, porque eles estavam abandonando essas práticas para aceitar Jesus. Tem muita gente que hoje é do candomblé, é daquela, né, dessas religiões, que tem muita estátua, né, dentro de casa, vela, esses negócios. Quando aceita Jesus, a primeira coisa a fazer é o quê? Quebra tudo, joga fora, né? Que diz, isso aqui não vale de nada, isso aqui é tudo mentira, só existe um verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus. E aí eles fizeram a mesma coisa, né? O pessoal de Éfeso ali, jogaram os livros, quebraram as estátuas, a ponto de Paulo ter até uma rixa ali, algumas pessoas queriam pegar Paulo porque estavam tendo perda de dinheiro, de comércio, porque era um comércio muito grande a venda de estátuas na igreja de Éfeso. Então, os irmãos ali, as pessoas estavam tendo prejuízo com a expansão do evangelho. E a igreja de Éfeso, quando ela foi constituída, era uma igreja que se destacava. Era uma igreja que estava tomando a cidade, a ponto do templo ali, dos cristãos, onde os irmãos se reuniam, nas sinagogas, enfim, estava ofuscando, inclusive, os templos pagãos. É como se tivesse no Alzé do Pinho vários templos pagãos, e a partir de agora chegou uma igreja que cresceu, que está dando um boom, está tomando conta, os irmãos estão se convertendo, não é? Está sendo destaque. Ali era a igreja de Éfeso. Aqueles irmãos ali estavam se destacando pela fé, pelas boas obras, pelo amor, não é? Veja que, se você vê, volta aí para o texto, capítulo 2. No capítulo 2 ele vai dizer, a partir do 1, escreve ao anjo de Éfeso, assim diz o Senhor, aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, e no meio 7 candeeiros de ouro, e anda no meio de 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Veja aí, que ele vai começar a dizer, olha, eu conheço as tuas obras. Que obras são essas? Ele vai dizer, teu trabalho, tua perseverança, sei que vocês não suportam os maus, e que puseram à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são. E vocês descobriram que eles são mentirosos. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja
forte no seu trabalho. Era uma igreja que se destacava, inclusive, não era qualquer um que chegava lá se dizendo que era apóstolo de Jesus, que se criava. É como se chegasse um pregador aqui, a gente não conhece, né? O cara fala, não, faço isso, faço aquilo, eu ando num pé só, eu sou canela de fogo, reteté de Jeová, estou nadando no azeite, não tem ninguém que possa fazer eu parar, né? Aí a igreja diz o quê? Vamos, peraí, né? Não é bem assim não, né? Vamos ver, quem é esse? Da onde surgiu? Qual é a história dele? O que ele está pregando? Qual é o passado dele? Você começa a construir uma imagem para não acreditar. Você não pode se deixar levar por qualquer pessoa que você encontra, né? Tem muita gente que aparece no meio da rua dizendo que é apóstolo, que é isso. Até hoje tem gente que se diz que é apóstolo, né? Que é profeta, que é aquilo que faz, que desfaz, né? Que Satanás corre quando vê ele. É todo um contexto aí. Você precisa, né, ver se realmente é assim ou não. Então a igreja de Éfeso era essa igreja. Uma igreja forte, uma igreja trabalhadora, que tinha muitos trabalhos. Era uma igreja rica financeiramente falando. Era uma igreja que estava numa cidade pagã, religiosa, mística. A história vai dizer que naquela cidade tinha o templo da deusa Diana, né, para os romanos, e para os gregos era Artemis, né, a deusa da floresta, a deusa da caça, né? Era a cidade das mulheres, inclusive, né? Tinha muitas mulheres lá e era o empoderamento feminino. Então, as mulheres lá na cidade de Éfeso tinham, né, um ar por causa do templo da deusa Diana, da deusa Artemis. Então, aí a gente entendeu o contexto histórico da igreja. Entendemos que Jesus já faz alusão ao trabalho que ela faz, né? Olha, você suporta, você persevera, você é uma igreja que não tolera as pessoas más, você é uma igreja que não aceita essas pessoas que se dizem apóstolos, mas na verdade não são mentirosos, não é? E aí no verso, passando aqui que a folha está rodando, e aí no verso 3, ele vai dizer que vocês têm perseverado e sofreram por causa do meu nome e não desanimaram. Então veja que Jesus está dizendo, olha, vocês sofreram perseguição. Os irmãos vão lembrar que o Império Romano perseguia a igreja, né? Matava os cristãos. E aí no versículo 4 ele vai dizer agora a repreensão. Primeiro ele fez os pontos fortes, né? Mostrou os pontos fortes da igreja. E agora ele vai dizer o ponto negativo, que é o quê? Tenho contra ti, porém, o fato que vocês deixaram o primeiro amor. Os irmãos, isso é muito forte o que Jesus está dizendo à igreja de Éfeso. Porque, veja, parece que é contraditório. Cristo está dizendo, olha, vocês perseveraram, vocês são fiéis, vocês não toleram quem são maus, não aceitam esses discípulos que são mentirosos, vocês sofreram tudinho, mas olha, tem uma coisa contra vocês, vocês deixaram o primeiro amor. Coisa séria, né? Que coisa digna de reflexão. Por quê? Porque Jesus está dizendo que eles deixaram o primeiro amor. Porque a igreja de Éfeso estava se tornando uma igreja religiosa. A igreja de Éfeso estava se tornando uma igreja que estava mais preocupada com as liturgias, com as atividades, com o contexto que ela estava inserido, do que aquele fervor que ela tinha no começo da fé. A igreja de Éfeso tinha, nessa carta aqui, cerca de 40 anos de implantação. E aqueles primeiros irmãos que fundaram as igrejas, os irmãos fundadores, já tinham passado, tinha surgido agora uma outra geração, que era uma geração mais prática,
uma geração mais pragmática, uma geração mais ortodoxa. Não era uma geração fervorosa, não era uma geração que iniciou a igreja. Era uma geração que estava mais preocupada com atividades na igreja. E quando uma igreja está preocupada com atividades e com liturgia, com forma de agir, mais do que adorar a Deus e ser fervoroso no chamado, é uma igreja que está caminhando à religiosidade. Então esse era o problema da igreja de Éfeso. Ela deixou o primeiro amor. Quer ver um exemplo prático? Quer ver um exemplo prático para você entender o que é deixar o primeiro amor? Joquebede e Levi. Me permitam um exemplo, tá? Eu perguntar a Joquebede para você não apanhar, viu, Levi? Quantos anos estão juntos? 12 anos? E é o mesmo amor quando se encontraram da primeira vez? Melhorou? Aumentou? Como é que foi aí? Aumentou. Ó, Levi. Levi está vermelho, ó. Aí, Levi. Mas acontece com alguns casais que quando chega a 30, 40 anos, não são todos, tá? Mas uma boa parte, há amor entre o casal, não tem? Mas não é a mesma chama que tinha quando eram namorados. Entende? Quando eram namorados, abre a porta, né? Ô, minha filha, venha, não, que é isso, a porta do carro. Aí quando está com 12 anos, vai logo, Joquebede, entra. Não é assim não, né, Joquebede? Eu vou tirar o foco dos dois, viu? Eu vou tirar o foco dos dois. Mas a ideia é que tem amor, não é o caso deles, tá? Mas tem casais que com o tempo vai passando, e aquele sentimento de namoro, aquela chama que tinha lá de você no celular, desliga primeiro você... Não, primeiro tu, vai. No 3. 1, 2. Tu ainda está aí? Tô, rapaz, não tive coragem não. Né? Sandra e Manassés dizem que é assim. Né? Quando ele está lá trabalhando, e aí, desliga primeiro. Não, tudo primeiro. Né? Aí fica nesse 20 minutos aí, desliga tu, desliga eu. Então, mas com o tempo, né, isso vai passando, porque é normal, é natural. Né? Você tem... Né, as coisas passaram, mas o amor permanece. Veja que 1 Coríntios, capítulo 13, vai dizer, né, tudo tem que permanecer o amor. O amor tem que ser o agente que vai permanecer sobre tudo. Tudo vai passar, permanece, né, mas a única coisa que permanece é o amor. Mas a igreja de Éfeso estava com um problema. Faziam tudo, trabalhavam, iam para a igreja, ia para o culto, pregava, orava, cantava, tudinho. Mas aquela chama do primeiro amor não se tinha mais. E aí Cristo vai dizer, em 1 Coríntios capítulo 3 ainda, que, olha, ainda que eu dou o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada vale, de nada importa. Eu posso fazer tudo, ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, ainda que eu sou canela de fogo, mas se eu não tiver amor, é vão, não adianta nada, entende? Então não adianta eu vir para a igreja, não adianta eu ir para os cultos, não adianta eu vir para o encontro dos homens, para o encontro da MCM, para todos os PGs, no sábado de manhã, todas as atividades eu estou aqui, sou o primeiro a chegar, mas se não tiver amor, você está perdendo tempo. Quem está entendendo diz amém. Então, esse era o problema central da igreja de Éfeso. Uma igreja rica, uma igreja que era teologicamente muito boa, porque ela colocava pseudo-apóstolos em xeque. Vamos chegasse agora um grande teólogo e a igreja disse, calma, você chegou agora, quer pegar a janela? Primeiro a gente quer conhecer quem você é. Né? Então, tinha todo um contexto, mas ela estava deixando o primeiro amor. Vamos voltar agora? Aí diz assim, versículo 5. Lembra-te, pois, onde vocês caíram. Arrependam-se e volte às obras que praticávamos no princípio.
Então, veja que agora Jesus está dando uma advertência. Inicia a advertência, né? Ele exortou, ele falou qual era o problema, né? E agora ele está dizendo, olha, lembre-se de onde você caiu. O que é que a gente entende com isso? Que todos nós, inclusive a igreja de Éfeso, tinha a oportunidade de rever os seus conceitos. Todos nós que estamos aqui temos a oportunidade dada por Jesus para voltar aonde a gente parou no caminho. Em algum momento da nossa caminhada de fé, a gente pode ter caído no caminho, mas isso não é motivo de jogar a bandeira, de jogar a toalha. Você pode voltar, no contexto de olhar aonde você caiu e recomeçar de novo, porque a vida do cristão é recomeços. A vida do crente é sempre um recomeço. O que eu não posso é permanecer no erro e achando que está tudo bem, que Jesus não está vendo. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus, ele diz que ele passeia no meio da sua igreja. Ele passeia e ele conhece a sua igreja. Ele não apenas passeia, ele, além de passear, ele conhece a igreja. Veja o que ele diz no verso 1. Volte aí para o verso 1. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso: assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda, veja o que ele está dizendo, e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho. Então, Jesus está dizendo, eu ando no meio da minha igreja. Eu passeio no meio da igreja. E eu conheço a minha igreja, porque ela é minha, ela está na minha mão. Ele que tem ali na mão direita a sua igreja, né? Então, a ideia é que, quando Jesus dá uma advertência à igreja, a igreja precisa reconhecer o erro e voltar aonde caiu. Tranquilo aqui? Vamos avançar. Diz assim, ainda no verso 5. Se não te arrependeres, olha aí a advertência, o que é que vai acontecer? Logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Vamos entender o que é que Jesus está dizendo aqui. Lembra o que eu disse, né? Jesus fala as boas coisas que a igreja faz. Jesus condena o erro. E Jesus adverte o que vai acontecer se aquela igreja permanecer no erro. Certo? Aí agora ele está dizendo, se vocês não se arrependerem, eu virei contra vocês e tirarei o candelabro do meio de vocês. A ideia aqui, Jesus está falando por figura de linguagem, né? Mas a ideia aqui é, qual é o contexto, qual é o papel do candelabro? Candelabro é aquela, né, tipo uma lanternazinha, né, um candeeiro, um negócio que traz luz, certo? Então, a ideia é que a igreja do Senhor é a igreja que traz luz para onde ela está. Nós somos luz, amém? Paulo vai dizer isso, vocês são luz e sal desta terra, sal para dar gosto. A gente é luz, a igreja do Senhor, o candelabro do Senhor, a presença de Jesus no meio da igreja traz luz. Então, se a igreja de Éfeso não se arrepender, esse candelabro vai ser retirado. E a partir do momento que o candelabro é tirado, o que que acontece? Fica no escuro. A ideia aqui é a ideia de que Jesus vai tirar a luz e aquela igreja deixará de existir. Aquela igreja naquela cidade deixará de existir, porque não tem mais luz. Se não tem luz, as pessoas estão em trevas. Pessoas não conseguirão enxergar a salvação. Então, a igreja deixará de existir, a cidade deixará de existir. E nós podemos presenciar isso porque a história da igreja nos livros das igrejas primitivas, das primeiras igrejas, os pais da igreja, vai dizer que com 10 anos, cerca de 10 anos depois deles terem recebido essa carta,
a igreja meio que entendeu, meio que ouviu e, né, tentou mudar. Mas com o tempo passou, ela voltou de novo a se esquecer do primeiro amor, voltou a ser uma igreja ortodoxa, uma igreja que preservava mais o costume do que a fé, não é? E aí a profecia se cumpriu. A igreja de Éfeso deixou de existir, inclusive a própria cidade hoje é uma ruína. Uma cidade hoje de Éfeso é onde está a Turquia, uma parte da Turquia. E aí a história vai dizer que com a invasão turca, não é? Os irmãos ali as pessoas destruíram os templos, a cidade caiu, hoje é uma ruína. Em 1800 ou 1700, teve um historiador que esteve lá na cidade de Éfeso, que era a cidade de Éfeso, e disse que encontrou apenas poucos camponeses passando extrema fome, miséria, não é? E era uma cidade que você via as ruínas, o seu esplendor. Então, a profecia de Jesus se cumpriu naquela cidade, porque foi uma cidade que não voltou ao primeiro amor. Sabe uma coisa interessante que eu aprendo com isso? Que o que segura, preste bem atenção, olhe para cá para o pastor. O que segura uma cidade, um bairro, uma comunidade, para ela permanecer ainda existindo, é a misericórdia de Deus no seu povo que ali está. Deus permite que aquela cidade exista por causa do seu povo que ali está no meio. Não foi isso que ele fez? Ele disse com Sodoma e Gomorra: se eu encontrar 30, se eu encontrar 20, se você encontrar, eu não vou destruir a cidade não, por amor a esses. Eu não destruo não. Aí não encontrou, né? Mas veja, é a ideia de que Deus permite que a cidade, Deus permite que o Alto José do Pinho não seja levado pelas trevas, por amor ao povo dele que está aqui no José do Pinho. Então, a ideia é que o candelabro do Senhor está enquanto nós perseverarmos no primeiro amor. Vamos lá? Avançar que temos 5 minutos. Versículo 6. E agora, ele vai diz assim: mas tens a teu favor. O que é que você tem a seu favor, igreja de Éfeso? Que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Pastor, quem é esses nicolaítas? Temos 3 interpretações para quem são esses nicolaítas. Um filósofo chamado Irineu, ele vai dizer que esses nicolaítas eram os filhos de Nicolau. Nicolau foi um diácono da igreja de Jerusalém, e os filhos da descendência, ou aquelas pessoas que seguiam a doutrina de Nicolau, os nicolaítas, eram doutrina falsa, doutrina mentirosa, né? Só que a gente não segue muito essa linha de pensamento, porque pouco se fala desse Nicolau. Na verdade, quase nada. Então, inclusive, nicolaítas na Bíblia a gente só vai ver 2 vezes, né? Quando, justamente em Apocalipse. Então, a ideia de nicolaítas, filhos de Nicolau, que é uma interpretação de Irineu, certo? Século II depois de Cristo. Nós não acreditamos nisso, inclusive Irineu foi um cara que a gente mal acredita muito nas coisas que ele falou, porque era um cara que viajava muito. Uma outra interpretação é que os nicolaítas eram uma seita oriunda dos agnósticos. Era uma seita que estava nascendo na igreja de Éfeso, e ela estava em várias outras igrejas, que eram os agnósticos, para tirar ou desvirtuar a palavra de Deus ali naquela igreja.
Pode ser que seja, mas eu particularmente acredito numa terceira vertente, numa terceira linha de pensamento, que é pela interpretação da palavra no grego. Nicolaítas, né, no grego é Nicolaites, é a palavra, o significado é meio que dizendo assim, arrastam pessoas, né, arrastam pessoas ou desvirtuam pessoas, é a ideia nesse contexto da palavra grega, no significado literal da palavra. Então o que é isso? Nós acreditamos que esses nicolaítas eram... Pode falar, Joquebed, diga aí. Leva aí o microfone para o Joquebed ali, por favor. Cadê o microfone? Ah, tá ali. Perdoa-me, eu sei que é no final, mas é só para não perder. A linha de raciocínio. Aqui na minha Bíblia, ele diz assim, que pode ser um trocadilho com as palavras gregas Nicão e Laos, que significa conquistadores de pessoas. Isso. Ou subjugadores de povos, e talvez enfatize o caráter autoritário desse grupo de pessoas. Perfeito. É essa a linha de pensamento que eu acredito, tá? Que é a forma literal da palavra conquistadores, não é? Desvirtuadores, arrastadores de pessoas. Quer ver um exemplo? Um tipo de pessoa assim é aquela pessoa que está dentro da igreja, mas ela adora beber. Um exemplo: o pastor está pregando, dizendo: ó, os irmãos não podem beber, não bebam. Aí ele está de lado aqui dizendo: rapaz, o pastor está dizendo isso, mas lá em casa tem uma dose de uísque. Se tu for, assim, vai ficar só entre a gente toma um uísque lá, faz um churrasco, né? E a gente dá lugar lá. Diga assim, meu irmão. Não entendi. Leva lá o microfone lá. Eu pensei que você estava dizendo que tinha uísque em casa também. Graça e paz, igreja. Amém. Em relação ao nicolaísta também. Isso. E aqui fala que ele comia o alimento sacrificado a ídolos e entregava aos prazeres carnais. Isso. Então, é aquele cara que está ali na igreja, mas ele está ali de lado dizendo: ó, vai ter uma festinha no templo da deusa Diana, vai ter um churrasquinho, vai ter mulheres, né? Vai ter isso, vai ter aquilo. Aí ele tira as pessoas lá de dentro da igreja para levar para os pecados do mundo. E achava que estava tudo normal. Entende? Então esse grupo de pessoas eram conhecidos como nicolaítas. Por quê? Porque eram pessoas que arrastavam, que influenciavam outras para o mal. Entende? E dentro da igreja não tem não, pessoa assim não? Tem. Aquela pessoa que está ali, né? Mas ela comunga com o pecado. Ela, além de comungar com o pecado, ela leva outras pessoas também. Uma vez eu estava na igreja e teve uma reunião extraordinária do Conselho de Ética da igreja. Aí nós fomos, eu não era do Conselho de Ética, mas era da liderança. Aí quando chegando lá, tinha 6 ou 7 jovens lá. E aí chegando, né, a vice-moderadora não estava com o pastor na época, e a vice-moderadora chegou e disse: olha, fulano, a gente está levando tudo para ser excluído do rodo mesmo da igreja. Aí eu disse: tá, medonho, o que foi que aconteceu, né? Aí, 6, 7 jovens de uma vez assim, estava tudo no carnaval, né? Tomando aquela cachaçinha, fazendo tudo que não deve, tudo escondido, e ainda bateram foto, né? Aí disse: foi, não foi, e entrega, diz quem foi, vai para lá, vai para cá, e teve um que disse: foi fulano que levou a gente. Aí entregou o menino, né? Aí disse que foi na casa do menino, que ele comprou as bebidas, que fez de tudo, levou, botou som, foi aquela noitada. E aí no outro dia estava tudo na igreja, tudo normal, parecia que era tudo, né? Então é o contexto de nicolaítas. Aquela pessoa influenciadora de pessoas para o mal. Entende? Então, é essa a ideia. E aí a igreja de Éfeso não aceitava esse tipo de pessoa.
Eles não aceitavam, eles não toleravam. E o próprio Jesus vai dizer, no verso 6, no final, que ele vai dizer: eu também odeio. O próprio Jesus dizendo: eu também odeio esse tipo de pessoa. Não pode viver você não pode viver uma dupla personalidade, muito menos arrastar outras, né? Você quer viver no mundo? Vá para o mundo, meu irmão. Fica à vontade. Olha, Jesus não vai pegar você pela orelha e vai trazer você aqui para dentro, não. A Bíblia vai dizer: se você é sujo, se suje mais, meu irmão. Porque não vai adiantar, você não vai para o céu. É melhor você se sujar mais. Agora, se você for limpo, se limpe mais. Então é a ideia de que não adianta você estar na igreja fazendo tudo que não deve. É melhor você estar no mundo, você está perdendo seu tempo e vivendo uma vida, né, de aparência, né? Entendeu? Não sei se os irmãos estão entendendo. E para terminar no verso 7, vai dizer o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, olha aí a recompensa da igreja de Éfeso, que também serve para nós, certo? Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore que está no paraíso de Deus. Vamos entender aqui que árvore da vida é essa que está no paraíso de Deus. Vou até fechar minha Bíblia aqui. Então veja, aí Jesus está mais uma vez se utilizando de um artifício local. O que acontecia ali na cidade que Jesus estava utilizando para ele falar com o seu povo. Então, o que acontecia na época? As pessoas iam para jogos, iam para torneios, praticavam competições, né? Faziam investimentos, enfim. E aí, quando aquela pessoa vencia, ou aquela pessoa se dava bem, o que acontecia? Os amigos chamavam para fazer um grande banquete. É muito normal hoje, né? A gente passa na faculdade, né? Vamos fazer um churrasco. Tá? O pastor foi efetivado na igreja, prometeu um churrasco, até agora não saiu, né? Está esperando o churrasco, né? Então, vamos lá, tem que sair. A MCM tomando na frente, sai. Né? Aí o que acontece? Sempre chama para um banquete, né? Para fazer aquela comemoração. Só que o povo na cidade de Éfeso fazia banquetes, levava frutas, levava tudo, comida de ídolos, tudo aquele banquete, sabe? Aí Jesus pega e diz o seguinte: olha, preste bem atenção. Aquelas pessoas lá, quando eles fazem os banquetes dele, pensando que venceram, porque é uma vitória passageira, uma vitória mundana, eles têm um banquete deles. Mas aquele que vencer, Jesus, permitirei vocês comerem um banquete diferente. Que banquete é? Da árvore da vida. Que está onde? Aonde? No paraíso. Então Jesus está dizendo: olha, o banquete que eu vou servir para aquele que vencer não vai ser um banquete terreno, não vai ser um banquete onde as comidas se acabam, a comida ali se deteriora, murcha, fica ruim. Não, eu vou dar a você uma comida que vai durar eternamente. Você vai comer para a vida eterna que está lá no céu. Entende? Então, Jesus poderia dizer assim: uma árvore que está lá no jardim. Ele não disse que estava no jardim, não foi? Ele disse o quê? Que está no paraíso. No paraíso. É aquela árvore, um simbolismo aqui, uma figura de linguagem, mas Jesus está dizendo: vocês vão comer. Não é comer realmente o fruto que está lá no jardim do Éden, não, mas é viver uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Lá na frente, a gente vai entender melhor porque Jesus diz isso. A gente vai ver lá nas visões de João que João vê uma árvore lá. João vê.
né? E ele vai dizer, essa árvore está lá no meio do santuário, da morada do Altíssimo, o Senhor está no meio dela, né? Ele vai dizer isso lá. Mas aí Jesus já está dizendo aqui a ideia de que, olha, o banquete que eu vou dar para quem vencer, ser fiel, né? Voltar ao primeiro amor, perseverar no amor, esse irá viver eternamente ao meu lado. Então, a ideia central, bem simples, da igreja de Éfeso é essa. Uma igreja rica, uma igreja forte, uma igreja que trabalhava, uma igreja que tinha grandes atividades na comunidade, pessoas estavam se rendendo a Jesus, salvando, passava perseguição. Quem olha assim de longe diz: aquela igreja é uma igreja santa, mas na verdade era uma igreja que estava mais apegada à religiosidade. E eu disse aqui uma vez à liderança da igreja, desta igreja aqui eu disse: se a igreja do Alzé do Pinho estiver mais preocupada com o horário que o culto vai acabar do que com a palavra de Deus que está sendo falada, é motivo de nos preocuparmos, porque isso representa a religiosidade. Quando a gente está mais preocupada com a hora, a gente fica olhando para o relógio, olhando, e mais preocupado com isso do que o que Deus está falando com a igreja, estamos nos tornando religiosos. Quem está entendendo diz amém. Pastor, são 10 horas da noite. Está errado. Tem que ter tudo com ordem e decência. Agora, 5 minutos, né? 15 minutos, tal. Não vamos extrapolar, vamos seguir o caminho, né? Vamos procurar começar no horário, terminar no horário, porque tudo tem que ter ordem e decência. Agora, tem culto, né, que Deus está falando, a igreja está recebendo, né? O mover do Espírito, Jesus está tocando nos nossos corações, e tem gente que está: poxa, o pastor está falando demais. O pastor, meu Deus, Jesus, vem cá. Esqueceu da mensagem todinha, né? Chega em casa, o culto hoje terminou tarde demais. Ei, irmão, Jesus falou, né? Então, religiosidade era o problema da igreja de Éfeso. Nós não podemos errar também nisso. Então, está aqui a nossa deixa. Amém?